Olá, boa tarde a todos. Essa gravação sobre pesquisa e projeto de pesquisa, ela tem por finalidade auxiliar as pessoas que pretendem elaborar um projeto de pesquisa em nível de especialização, mestrado, doutorado. É importante, no primeiro momento, destacar que, apesar de ter fundamentação, as coisas que eu vou apresentar, várias referências, essa não é uma regra, na verdade, é uma visão um tanto quanto pessoal, baseada em referências bibliográficas, mas que serve principalmente para as pessoas que pretendem fazer projeto de pesquisa na minha área, comigo, diretamente comigo, como um guia. Outros pesquisadores que vão fazer, outras pessoas que queiram fazer projetos de pesquisa como outros orientadores, é sempre bom discutir com ele, com o orientador, né, conversar, porque não necessariamente o orientador, uma outra pessoa, vai concordar com as questões que eu estou aqui apresentando, com a forma de pesquisa, com a concepção de pesquisa que eu apresento aqui. Ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é conceituar a pesquisa. Para isso, eu trago aqui três exemplos. Né? Primeiro, assim, pesquisa aí na internet, que horas a loja fecha e qual o melhor caminho. Repara que nesse caso é uma visão comum, né, do dia a dia nosso. Pesquisa qual a referência bibliográfica correta, pesquisa no dicionário o significado da palavra pesquisa. O dicionário aponta, né, que é um substantivo feminino e pesquisa é a ação de buscar mais informações a respeito de algo. É uma reunião de operações ou atividades que visa descobrir novos conhecimentos em vários domínios, principalmente no âmbito científico. E também pode ser uma enquete que busca antecipar o resultado final de uma eleição a partir da opinião dos eleitores, também conhecido como pesquisa eleitoral. O termo pesquisa pode ser utilizado em diferentes contextos e com distintos significados. E a título de ilustração, eu vou considerar aqui três tipos básicos de pesquisa. Em primeiro lugar, pesquisa escrito com P minúsculo, como sinônimo de uma consulta informal. Então, aqui a gente pode usar os exemplos que foram citados nos slides anteriores. Né? Pesquisa aí tal coisa. Um outro tipo de pesquisa é a pesquisa escrito com P maiúsculo, como sinônimo de um trabalho acadêmico. Enquanto trabalho acadêmico, a pesquisa pode ser entendida como reunião de operações, atividades que visam descobrir novos conhecimentos em vários domínios, mas principalmente no âmbito científico. Reparem que os novos aqui conhecimentos está grifado justamente porque, nesse caso do trabalho acadêmico, o novo conhecimento científico pode ser para a pessoa que está fazendo a pesquisa e não necessariamente para outras pessoas. Agora, a pesquisa, concepção de pesquisa aqui escrita toda em caixa alta, como sinônimo de pesquisa científica, é a busca, sim, por novos conhecimentos, acerca da produção da ciência e de produção de conhecimento científico. Né? Então, aqui é o novo para a própria ciência e não o novo para mim. Porque muitas vezes a gente faz uma pesquisa em que aquilo ali tudo é novo para mim, mas uma outra pessoa que já trabalha na área, que já pesquisa na área há muitos anos, já sabe de tudo aquilo. E o conhecimento científico já passou por tudo aquilo ali que eu estou descobrindo agora. Aqui eu vou usar uma citação de uma autora chamada Marival, de um texto sobre ciência, senso comum e revoluções científicas, né? Um texto bem rico. Ciência, então, é um vocábulo enganosamente amplo, designa grande diversidade de coisas, embora relacionadas entre si. Portanto, falar do significado de ciência levanta imediatamente numerosas questões, umas relativas à palavra ciência e outras à palavra significado. Essa mesma autora apresenta uma visão de ciência conforme dois autores que são os clássicos na produção do conhecimento científico, que é o Popper e o Kuhn, Thomas Kuhn e Karl Popper. Para Popper, a ciência se desenvolve a partir de revoluções constantes, renovando-se permanentemente. O critério de falseabilidade está associado à ideia de movimentação e ruptura de paradigmas científicos, ao contrário do verificacionismo, que tem como princípio básico a ideia de verdade, que é quase impossível na ciência. Portanto, algo que se estabiliza em um determinado momento. O falsecionismo ou falabilismo não pressupõe uma verdade, mas um enunciado seguido de uma contraprova de sua falseação.
A ideia é de que a ciência ou conhecimento científico se desenvolve a partir da busca e da tentativa de encontrar lacunas para falsear uma teoria. Neste caso, cientistas desenvolveriam teorias e métodos cada vez mais consistentes e flexíveis, pois contariam com o princípio da incerteza e das mudanças de paradigmas. Então, o tempo todo a ciência estaria se renovando e cada vez mais seria mais sofisticado teria que ser mais sofisticado tentar negar a própria ciência. Essa concepção de abolição de novos modelos na construção científica, prevista na filosofia da ciência popperiana, por meio de refutações, encontra pensamento também em outro importante filósofo, que é o Thomas Kuhn. Ao contrário de Popper, ele afirma que a ciência se desenvolve a partir de revoluções científicas, sim, porém essas acontecem em intervalos específicos de tempo, geralmente grandes. Para Kuhn, a ciência segue um certo tipo de dogmatismo nesse intervalo. Se comporta e se desenvolve de acordo com o paradigma vigente. Esse paradigma engloba um conjunto de valores, teorias e métodos que irão influenciar e servir de modelo para uma ou várias comunidades científicas. Nos dois casos, a ciência busca ou precisa romper paradigmas científicos, ou seja, negar-se a si mesmo. Fazer ciência nessa concepção é buscar fazer o conhecimento científico evoluir, negando o conhecimento científico posto. A ciência busca construir bases que servirão de apoio para a produção de novos conhecimentos científicos. Essas bases têm que ser sólidas o suficiente para que elas não sejam derrubadas, porque senão toda a cadeia de produção científica que se apoia nessa base cai. Quando a gente fala de ciência baseada em paradigmas, então, a gente está falando de uma coisa que é um conjunto de pessoas influenciadas, um conjunto de métodos e técnicas influenciados e baseados no conhecimento científico posto. Exemplo: quando uma estrutura de concreto é dimensionada, quando é feita a dosagem de um medicamento, de um fertilizante, quando é feita a análise de um pH, esses dados se apoiam em conhecimentos científicos testados, comprovados, ainda que um dia métodos e técnicas possam modificá-los. Nesses casos, as respostas científicas necessárias para realizar o que se deseja já foram dadas. Olha, combina o elemento X com o elemento Y que vai ter um resultado. Utiliza a dosagem Q. Para esse teste, utilize um ensaio de laboratório pelo método tal. Para essa função, você vai precisar usar o seguinte equipamento, com a seguinte acurácia, que mede com a seguinte característica. Assim, construir uma ponte é algo novo, mas não necessariamente esta ponte irá contribuir para a ciência. Realizar um mapeamento geológico, um mapeamento geomorfológico, um mapeamento pedológico, em uma escala de mais detalhe, fazer um inventário de avifauna ou de flora, ainda que resulte em dados mais detalhados e até novos sobre uma certa localidade, pode não resultar em uma mudança de paradigma. Muito pelo contrário, pode apenas reforçar um paradigma. Ou seja, ela pode não contribuir para a evolução do conhecimento científico ou para a revolução do conhecimento científico. Ela contribui apenas para a consolidação do conhecimento científico posto. Isso pode ser exemplificado também da seguinte forma: uma prefeitura contrata uma empresa para, utilizando a metodologia X, produzir o relatório R, ou mapa de tal coisa em uma determinada escala. Ou seja, eu preciso de métodos, eu preciso de fundamentação teórica, eu preciso de instrumentação, e eu vou lá e coleto um conjunto de dados e produzo aquele conjunto de dados da forma como hoje o paradigma é vigente. É assim que deve ser feito, é assim que se acredita que seja correto. Né? Então, eu estou reforçando e chego lá e faço tudo isso e encontro exatamente aquilo que eu esperava encontrar, do jeito que eu esperava encontrar. Né? Então, eu tinha um mapeamento 1 para 25 mil, agora eu tenho 1 para 10 mil. O que apareceu de diferente são duas unidades ali de solos, mas que já eram conhecidas e eram esperadas, só que não estavam detalhadas naquela escala, e assim sucessivamente. Estou reforçando o conhecimento científico posto. A pesquisa científica baseada em paradigmas busca aplicar métodos conhecidos, resolver problemas conhecidos, com soluções conhecidas e produzir dados a partir de empregos e métodos de instrumentação conhecida. Eu preciso de um mapa pedológico na escala para 10 mil, eu tenho condições hoje, arcabouço teórico, científico, metodológico para isso. Eu preciso fazer um prédio de 50 andares, eu hoje tenho arcabouço técnico, teórico, metodológico, científicos necessário para isso. Preciso de uma estrutura U que suporte uma carga X, idem. Aumentar a resolução de uma imagem, idem.
Em todos esses casos, utilizam-se a metodologia científica e instrumentação compatível. Contudo, se o foco é só atender uma determinada demanda, isso pode não romper com o conhecimento científico posto, ou produzir algo de novo para a ciência. Nesses casos, se os dados produzidos seguiram rigorosamente a metodologia consagrada, esses dados poderão servir de base para outras questões científicas. Em algum momento, alguém pode usar esses dados para poder questionar a própria ciência. Caso contrário, o uso desses dados pode trazer prejuízo ao conhecimento científico. Exemplo: um valor medido e necessário para classificar um determinado material não seguiu a metodologia correta, ou não utilizou o equipamento adequado. Portanto, o que eu posso fazer com esse dado? Nada. Porque eu não posso comparar ele, eu não tenho como usar esse tipo de dado, né, para poder produzir conhecimento científico. É essa necessidade de uma padronização dentro do paradigma vigente que justifica a existência de normas nacionais e internacionais, como as NBR e as ISO. Um dado obtido fora do padrão pode estar equivocado, ou não servir de base para comparação com outros. Aqui cabe destacar que alguns testes de laboratório, né, e alguns periódicos científicos, por exemplo, só aceitam que esses testes sejam feitos em laboratórios específicos, utilizando equipamentos específicos, né, só para ter uma ideia da importância que é produzir um dado de forma padronizada para que ele possa mais tarde ser utilizado para a produção do conhecimento científico. Aqui eu faço também uma analogia. O aparelho que faz os testes de ensaio de resistência não estava calibrado. O prédio foi construído, mas caiu. Na ciência não é diferente. Tanto o método quanto o instrumental devem garantir que a resposta obtida sirva de alicerce para a evolução do conhecimento científico. Isso é válido tanto para a produção de novos dados quanto para a refutação da própria ciência. Então veja, a ideia é que eu vou alicerçar um conhecimento científico. E para isso eu preciso de um método e de instrumental adequados. Se eu vou lá e meço alguma coisa com um equipamento não adequado e publico esse resultado, alguém volta lá e mede com o equipamento adequado, com a precisão adequada, ele vai descobrir que tudo aquilo que eu escrevi, tudo aquilo que eu pesquisei não se aplica, porque os valores não são aqueles que eu medi. Se eu chego em campo e aplico uma metodologia que eu desenvolvi para poder medir um determinado processo, e alguém depois fala, essa metodologia sua tem falhas, ela não poderia ignorar tal coisa, tal componente não foi, esse vetor X você esqueceu de adicionar, e aí tudo aquilo que eu fiz cai por terra. Então, para que eu possa produzir conhecimento científico, eu preciso instrumental, metodológico, fundamentação, tudo coerente. Então, pode-se pensar a pesquisa com P maiúsculo, aquela baseada em paradigmas. E essa pesquisa como sendo uma produção de dados, coisas, que vão reforçar os alicerces do conhecimento científico. Voltando então, a ciência se desenvolve a partir de revoluções científicas, que ocorrem em intervalos específicos de tempo, geralmente grandes, e muitas vezes via acúmulo de dados que possibilitam a revolução. A ciência segue um certo tipo de dogmatismo nesses intervalos, pois se comportará, se desenvolverá de acordo com o paradigma vigente. Esse paradigma engloba um conjunto de valores, teorias, métodos que irão influenciar e servir de modelo para uma ou várias comunidades científicas. Aqui então uma figura para poder ilustrar um pouco disso, que eu falei. A pesquisa baseada em paradigmas é aquela que busca adicionar novos elementos, e reforçar o conhecimento científico que já está posto, que serve de alicerce para outros conhecimentos científicos. Em cima desses conhecimentos científicos, que se faz a pesquisa baseada em paradigmas, e é em cima desses alicerces que se fixam novos conhecimentos científicos. Enquanto isso, a pesquisa científica, que toda em caixa alta, é aquela que busca por lacunas no conhecimento científico, buracos, coisas que a gente não consegue entender ainda por que eles aparecem, por que isso não se explica, e busca também refutar, na verdade tenta quebrar esses tijolos que estão sendo construídos, para que então, se ele resistir então ao teste, ele então se mantém aqui e vai ganhando, adicionando novos elementos até o ponto de ele se transformar um alicerce para um conhecimento científico novo.
É importante diferenciar a pesquisa científica de trabalho científico ou trabalho acadêmico. Isso é uma confusão muito comum. As pessoas acham que fazer um trabalho acadêmico é fazer ciência. É comum o uso do termo trabalho acadêmico, aquele que usa normas científicas como sinônimo de pesquisa científica. No entanto, uma revisão bibliográfica aprofundada sobre um determinado assunto em forma de trabalho acadêmico, ainda que seguindo todas as normas que definem desde a capa até a forma de citação, nem sempre é uma pesquisa científica. Isso porque a compilação de um conjunto de referências bibliográficas pode não trazer nenhum conhecimento científico novo, sendo inclusive exaustivo para quem lê, caso o leitor já tenha conhecimento de todas as referências que foram utilizadas. Uma revisão científica feita por um pesquisador no início de sua carreira é imprescindível. Contudo, pode ser útil apenas para quem a faz, não adicionando dados novos para os demais pesquisadores que já trabalham com a temática há mais tempo. Ainda, essa revisão pode estar no formato de trabalho científico, normas, formatação, e trazer equívocos de interpretação. Pode estar desatualizada, pode utilizar conceitos equivocados e até mesmo ultrapassados, por vezes de outras áreas do conhecimento. Resumindo, um trabalho acadêmico científico não necessariamente é uma pesquisa científica, podendo ser apenas uma revisão bibliográfica mais ou menos aprofundada, ou até mesmo desatualizada e incompleta. Aqui cabe destacar que a revisão bibliográfica é um importante método de investigação científica. E todo pesquisador, necessita de uma aprofundada revisão científica, revisão bibliográfica. Todo, sobre o assunto que ele busca pesquisar. Isso para suprir o seu grau de desconhecimento. Mas isso não necessariamente é sinônimo de produzir conhecimento científico. Não é possível conceber uma pesquisa científica que não se baseie em uma profunda e extensa revisão bibliográfica. Isso porque, caso não seja feita a revisão bibliográfica profunda, o pesquisador pode descobrir mais tarde que aquilo que ele deseja pesquisar já foi feito. Nesse sentido, a revisão bibliográfica tem dois papéis importantes e basilares para a pesquisa. O primeiro deles é munir o pesquisador do conhecimento científico necessário. E o segundo dele, e aqui nesse caso, é suprir as lacunas do próprio pesquisador. E um segundo papel é informar ao mesmo se o problema, o objeto da pesquisa, já não se encontra resolvido. É o que garante o ineditismo da pesquisa. Uma pesquisa sobre o assunto científico não é uma pesquisa científica. Mas o que é a pesquisa, então? Quando fazemos um TCC, uma especialização, um mestrado, ou mesmo, em alguns casos, uma consultoria, empregamos uma série de operações, atividades metodológicas, instrumentos e referências bibliográficas para produzir o trabalho. Contudo, nem sempre o resultado pode ser entendido como uma pesquisa científica. Em geral, isso aqui, uma consultoria, se parece muito com um trabalho de especialização e muitas vezes com um trabalho de mestrado. E com um trabalho de TCC também. Isso porque, mesmo que o resultado gere um produto novo, um dado novo, ainda não conhecido pela humanidade, ele pode não gerar conhecimento científico novo. Apenas mapear um fragmento de solo que não havia sido identificado na escala X é um dado novo, mas não muda ou enriquece o conhecimento científico sobre a ciência dos solos. Ou seja, já se sabe que na margem do rio ali teria esse tipo de solo, só não estava mapeado. Já se sabe a sua origem, já se sabe o processo, já se sabe tudo aquilo. Simplesmente não aparecia antes. Um dado novo, que mais tarde pode contribuir para a produção de conhecimento científico, dependendo de como ele for usado, ou ele pode simplesmente ficar abandonado no mapa, num relatório técnico. Resumindo, então, nós temos a pesquisa como sinônimo de senso comum, nós temos a pesquisa com P, que é aquela entendida aqui como um trabalho acadêmico, e a pesquisa com todo em caixa alta aqui como sinônimo de pesquisa científica propriamente dita. Nem todo trabalho em formato científico, portanto, é uma pesquisa. A pesquisa com P maiúsculo aqui, então, será entendida como aquela que busca produzir dados.
empregando técnicas, métodos e instrumentos adequados. É a produção do conhecimento científico a partir de paradigmas. E a pesquisa em caixa alta aqui é aquela que busca identificar e preencher uma lacuna no conhecimento científico. Tá? Então, é disso que essa é a principal diferença. Busca romper ou acrescentar algo novo ao conhecimento científico posto. Toda essa introdução, então, teve por objetivo esclarecer o que se espera de um projeto de pesquisa nos diferentes níveis, do TCC, especialização, mestrado, doutorado. É importante destacar que cada pesquisador, mais uma vez aqui, tem a sua abordagem pessoal sobre o que se entende por pesquisa e como a mesma deve ser realizada nos diferentes níveis, do TCC ao doutorado. Também é fundamental esclarecer que cada área do conhecimento científico tem suas particularidades, métodos, paradigmas e que em cada área são observadas particularidades ainda e divergências. É o caso da geografia física versus a geografia humana, é o caso da ecologia vegetal versus a ecologia animal, etc. No Brasil, em geral, se empregam os termos TCC e monografia para o trabalho final, que caracteriza a conclusão da graduação, ou também da especialização. Trata-se de trabalhos que caracterizam a formação profissional, confirmando que o aluno está apto para exercer a profissão, habilitado para construir um robô, para projetar um prédio, para fazer um relatório técnico, para atuar como docente, para produzir um website. O termo TCC ele foi mais empregado a partir da revisão das diretrizes curriculares do ensino superior pós-LDB. Isso porque o termo monografia, mais utilizado até então, pressupõe uma profunda revisão bibliográfica. Monografia, escrever sobre, dissertar sobre um assunto. Com a emergência de novos cursos, cujas bases teóricas ainda eram incipientes, e o caráter prático de alguns cursos de graduação, tecnológicos, por exemplo, isso demandou a adoção do termo TCC, por ser um termo mais genérico e caracterizar melhor algumas atividades profissionais. Contudo, o TCC tanto faz da graduação quanto da especialização, e o mestrado possuem contextos de inserção e expectativas de produção diferenciados. O que se espera de um TCC de graduação e de especialização, o nível da pesquisa aqui chamado pesquisa em lato sensu, é que o aluno seja capaz de reunir diferentes conhecimentos teóricos, práticos, incluindo bases teóricas estudadas em disciplinas diferentes, métodos e, por vezes, instrumentação de laboratório, para produzir um trabalho que corresponda ao que se espera do mesmo quando estiver exercendo sua profissão. Ou seja, é a comprovação da aptidão profissional. É isso que se espera de um TCC de especialização, né, ou de graduação. Já no mestrado, espera-se, além disso, que a pesquisa apresente um nível de aprofundamento teórico muito superior e que o pesquisador seja capaz de discutir os problemas observados, os resultados e, principalmente, comparar os resultados da sua pesquisa com o de outras pesquisas. Dissertar sobre o fazer profissional, dissertar sobre a abordagem científica, dissertar sobre a própria ciência. Por isso o nome dissertação de mestrado. É preciso dissertar sobre. E por isso, para que possa ser feita essa dissertação, para que sejam feitas corretas comparações com outras pesquisas, espera-se um nível de aprofundamento teórico muito superior ao que é visto num TCC de graduação e de especialização. Em todo caso, o mestrado, apesar de ser mais aprofundado, é um nível de pesquisa que apresenta maior flexibilidade se comparado com o doutorado, podendo o pesquisador aprofundar o conhecimento com a produção de dados, podendo propor novas metodologias, propor ensaios, etc. Já no doutorado, o termo que se usa no Brasil para poder descrever uma pesquisa em nível de doutorado é o de tese. Tese pressupõe a existência de uma hipótese, ou hipótese. Cabe destacar que uma hipótese pode existir e fundamentar também trabalhos de TCC, trabalhos de especialização, trabalhos de mestrado e de doutorado, sendo para esse o último obrigatório. Eu considero louvável e muito bom quando você já tem uma hipótese desde um trabalho de mestrado. Então você já trabalha, já começa a sua pesquisa
da forma como se espera que você vai fazer ela, venha desenvolver ela mais tarde no doutorado. Mas, porém, contudo, elaborar uma hipótese não é uma tarefa tão fácil assim. É possível observar vários trabalhos de doutorado no Brasil, inclusive, que não apresentam sequer uma hipótese, ou que a hipótese apresentada é apenas figurativa e não participa da pesquisa. Um mestrado pode apresentar uma estrutura e objetivos idênticos ao de um doutorado, e eu considero isso muito bom quando isso acontece. É louvável que o mestrado que se propõe a desenvolver ciência já se aproxime ao máximo do modelo de um doutorado, ou seja, que tenha uma boa e bem fundamentada hipótese e uma antítese. Um doutorado exige uma estrutura própria para que possa ser nomeado como tese, uma vez que exige a existência de uma hipótese e de uma antítese. O que a gente encontra às vezes em alguns trabalhos de doutorado são belíssimos trabalhos feitos, trabalhos volumosos, com grande capricho, com grande esforço por parte do pesquisador, mas que não tem uma hipótese definida, ou que você não consegue identificar a hipótese, ou que a hipótese que foi inicialmente colocada, considerada, não sequer foi testada. Nesse caso, eu costumo dizer que algumas teses têm dentro delas 3 mestrados bem feitos, 4 mestrados bem feitos, 5 mestrados bem feitos, né? E realmente existe um volume significativo de trabalho, muito bem feito, mas ali dentro não tem uma tese, porque não tem uma hipótese, portanto não tem como você, né, chegar a uma tese, ou confirmar uma tese, ou refutar uma tese. Um mestrado com uma estrutura igual a de um doutorado, ok, ótimo, maravilha, parabéns. Um doutorado com estrutura igual a de um mestrado não deveria existir. Assim como no caso do termo pesquisa, é comum o uso do termo hipótese no dia a dia pelas pessoas, em geral, como sinônimo de uma suposição ou uma ideia prévia baseada na experiência pessoal. Cara, você viu que tal coisa aconteceu? Camarada, eu tenho uma hipótese. Eu acho que foi por causa de. De fato, na pesquisa científica, o termo hipótese possui um significado muito semelhante ao que é empregado no senso comum. Contudo, a pesquisa, concebida aqui como evolução do conhecimento científico, ou a pesquisa em uma tese, por exemplo, possui diferenças muito grandes que separa o termo pesquisa do senso comum em relação à pesquisa, aquela que será desenvolvida em nível de doutorado, aquela que vai resultar numa tese propriamente dita. É importante esclarecer que o doutorado possui N nuances no Brasil e no mundo, então nem sempre você vai ter essa estrutura que eu estou falando aqui agora. A título de exemplo, um doutorado profissionalizante pode existir com especificidades bem diferentes do que o chamado doutorado acadêmico. Em alguns países da Europa, alguns cursos de doutorado, na verdade, são praticamente idênticos a alguns cursos de mestrado no Brasil. E nos Estados Unidos, ainda existe uma concepção diferenciada do doutorado, é aquela que leva à formação do PhD. Na pesquisa, uma hipótese, hipótese, pressupõe uma resposta prévia em grau inferior a um problema observado no campo do conhecimento científico. Essa resposta prévia será testada. Portanto, o objetivo da tese é testar a hipótese que foi formulada, a qual poderá ser confirmada ou refutada. Então, eu vou fazer uma tese, eu vou testar uma hipótese, e no final eu vou confirmar a minha hipótese ou eu vou refutar a minha hipótese. E é isso que configura uma tese, tese de doutorado. Testa-se uma hipótese. Assume-se uma hipótese, submete-se a hipótese ao teste, ou, quando necessário, também a antítese, já vou falar mais tarde, confirma-se ou refuta-se essa hipótese. Nesse caso, é possível dizer também que uma pesquisa de doutorado pressupõe a existência de um problema, para o qual se formula uma hipótese. Então, no caso daquele exemplo primeiro, né, alguma coisa aconteceu, alguma coisa foi observada e, para isso, você formulou uma hipótese. Né? Sem um problema, você não tem como formular uma hipótese. Ah, eu quero trabalhar com hidrografia. Ok, mas qual o problema que você quer investigar? Ah, eu quero trabalhar com ensino de cartografia.
eu quero trabalhar com o ensino fundamental. Tá, mas qual que é o problema? Ah, eu quero melhorar as condições de aprendizado, tal. Tá. Qual que é o problema que você está querendo resolver? Como é que você vai formular uma hipótese se você não conseguiu ainda se deparar com um problema para você poder supor que alguma coisa está acontecendo? Na pesquisa, testar a hipótese é tentar romper com o conhecimento científico posto, preencher a lacuna. Então você precisa encontrar essa lacuna, ou diante de uma nova e inédita abordagem, e assim, rompendo ou não, corroborar com o mesmo, com o conhecimento científico. Essa é a ideia. Isto posto, é possível concluir também que a pesquisa científica, aquela desenvolvida em nível de doutorado, aquela que leva à construção de uma tese, ela parte de um problema científico. Perceba bem que não é um problema qualquer, é um problema científico. A tentativa de refutar ou preencher uma lacuna do conhecimento científico é o motor da pesquisa científica e da tese, ainda que a refutação não ocorra. Isso porque quando se identifica um problema científico e testa-se uma hipótese, pode ser que a mesma não seja refutada e que o conhecimento científico posto seja simplesmente corroborado. E aí a gente vai ter que observar a forma como se estrutura a pesquisa. Em geral, a gente vê muita gente tentando confirmar uma hipótese, sendo que o ideal, a gente já vai comentar mais tarde, é tentar refutar a hipótese. Neste caso, a grande diferença entre qualquer tipo de pesquisa e uma tese está na hipótese, que a partir da revisão bibliográfica científica e de um conjunto de evidências científicas prático-teóricas, ela indica que o conhecimento científico existente apresenta algum problema, ou não é suficiente para explicar um determinado fenômeno, um determinado problema. Uma incongruência, uma lacuna no conhecimento científico. E aí vem a hipótese. A hipótese é, portanto, o motor da tese, sendo ela refutada ou não. Por isso que ela tem que estar bem estabelecida. Testar uma hipótese sempre resultará em ganho de conhecimento científico. Isso porque a hipótese só existe quando, para um determinado problema científico, devidamente fundamentado cientificamente, observa-se que é uma lacuna, uma inconsistência, uma insuficiência, e para a qual formula-se uma resposta prévia, que ainda não foi testada, e ela será testada, e a resposta dela, sendo ela positiva ou negativa, isso não interessa mais. Essa resposta prévia, chamada de hipótese, ela tem que ser fundamentada em evidências científicas que levaram à sua suposição. Portanto, aqui entra o papel da revisão bibliográfica, que vai fundamentar a construção da hipótese. Não se tira uma hipótese assim de qualquer local. Uma hipótese ela tem que ter fundamentação e muita fundamentação científica. A hipótese será então testada para tentar preencher o vazio existente. Então, aqui mais uma figura. A gente quer produzir conhecimento científico, a gente precisa alicerçar o conhecimento científico em algum outro conhecimento científico. E de repente a gente percebe que alguma coisa tem um buraco, tem uma lacuna, tem uma que, ou seja, que não vai suportar a carga, que não permite, funciona bem para uma coisa, não funciona bem para outra. Autor fulano de tal diz que é uma coisa, autor fulano de tal diz que é outra coisa. Autor fulano de tal usou a metodologia tal, deu resultado tal, autor fulano de tal usou a metodologia tal, deu resultado diferente. Né? Então você tem um problema científico, você está vendo que opa, não dá para caminhar a partir deste ponto. Não dá para poder continuar apoiando o conhecimento científico em cima desse que já existe, porque isso vai ruir a qualquer momento. Essa lacuna do conhecimento científico, então, não é suficiente, ou seja, diz que o conhecimento científico que existe não é suficiente para poder explicar o fenômeno. E esse aqui, a meu ver, é o grande desafio da tese. Você conseguir, enquanto pesquisador, enquanto interessado em fazer uma tese de doutorado, encontrar um buraco no conhecimento científico. Descobrir alguma coisa que não está batendo. Essa lacuna não permite que o conhecimento científico sirva de base para o avanço da ciência. O pesquisador deve olhar para o conhecimento científico, para os dados, métodos, teorias, como um tijolo, sobre o qual deseja assentar um novo conhecimento científico. E ali ele pode descobrir que o conhecimento científico não é robusto o suficiente para servir de suporte. Então é aqui que entra o papel da tese, da antítese, da hipótese. Então, como se faz isso? Identifica-se um problema, uma lacuna no conhecimento científico, e formula-se, essa etapa de identificação do problema é a chamada formulação do problema, um dos capítulos geralmente obrigatórios num projeto de pesquisa.
Uma hipótese só existe se existe um problema científico. Tanto o problema como a hipótese devem possuir obrigatoriamente cálcio científico para existir. Não dá para poder ter um problema científico sem ter um cálcio, sem ter todo um background, toda uma revisão de literatura suficiente para poder dizer, olha, esse problema existe. E também a mesma coisa em relação à hipótese. Tem que ter um embasamento científico muito forte. Para cada hipótese, há também que se desenvolver uma ou mais antíteses, que será explicado mais adiante. Portanto, hipótese, antitese, né? Que é isso que configura a construção de uma tese. Bom, a pesquisa científica parte da observação de um problema científico, já foi dito aqui. É importante frisar o caráter científico do problema, da pesquisa. Isso porque alguns dos projetos de pesquisa que a gente vê em nível de doutorado não apresentam o problema científico, o que não possibilita a quem está lendo, a quem vai fazer parte da banca, identificar claramente qual é a hipótese que leva à construção então da tese. Às vezes o pesquisador apresenta um projeto no qual só aparece a função social da pesquisa, que por vezes é um dado construído a partir de uma metodologia consultoria. Também é comum projetos que apresentam problemas sociais como foco da pesquisa. Problemas científicos são sempre problemas sociais relevantes, pois a solução de um problema científico interessa toda a sociedade. Contudo, nem sempre um problema social é um problema científico. Isso porque, para muitos dos problemas presentes na sociedade, em especial no Brasil, o conhecimento científico já apresentou a solução, já tem a resposta. Isso não significa que um problema social não possa ser objeto de uma pesquisa científica. Contudo, apesar de mostrar um dos aspectos que dá relevância para a pesquisa, a questão social, um problema social não pode ser a justificativa isolada ou central de uma pesquisa científica. Não confunda. A título de exemplo, pessoas morando em áreas sujeitas à inundação é um problema social, mas não necessariamente um problema científico. O conhecimento necessário, teórico, metodológico e instrumental, para prever quais as áreas serão inundadas e famílias que serão atingidas, que estão em área de risco, isso já existe. Nesse sentido, mapear as famílias que estão em área de risco pode ser um trabalho acadêmico, lá do nível de TCC, lá do nível de especialização. Isso se espera lá. E às vezes até mesmo no nível de mestrado. Mas não pode ser entendido como pesquisa científica, aquela resultante, aquela que busca fazer o conhecimento científico evoluir. Em especial em nível de doutorado. Pois esse tipo de trabalho, né, que é o nível de doutorado, pressupõe um problema científico e para o qual foi formulada uma hipótese para poder resolver o problema científico. Esse tipo de problema, definir área de risco, a inundação na cara do rio, sequer permite a elaboração de uma hipótese. Ou, quando muito, a gente encontra em trabalhos hipóteses que aqui eu estou chamando de hipóteses do senso comum. São muito basilares, digamos, muito básicas, melhor dizendo. Se o rio subir X metros, essas famílias serão atingidas. Essa é a minha hipótese. Se o rio não subir X metros, essas famílias não serão atingidas. Então, não faz sentido. Problemas sociais podem ser gatilho para a identificação de problemas científicos. Aqui eu vou dar um outro exemplo. A dengue é um exemplo de problema social, para o qual o conhecimento científico já apresentou várias respostas, mas que ainda tem muitas lacunas no conhecimento científico, para as quais o conhecimento científico ainda não tem resposta viável. O mesmo pode ser dito para outros problemas sociais, como, por exemplo, a própria definição de áreas de risco. Resumindo, um problema social pode ser o motivador de uma pesquisa, mas não seu único motor, pois para muitos deles, para muitos dos problemas sociais, o conhecimento científico já apresentou respostas. Muitos problemas sociais são relativos à ausência de políticas públicas, ausência de investimento, desconhecimento por parte dos moradores, dos gestores, até mesmo do próprio pesquisador, e não ausência de conhecimento científico. Apesar de muitos pesquisadores terem uma preocupação social aguçada, constatarem os problemas sociais no seu ambiente de vivência e apresentarem a nobre intenção de transformar sua pesquisa em uma resposta à sociedade, a gente vê muito isso,
Gostaria que meu trabalho tivesse uma relevância social muito grande, não gostaria que meu trabalho fosse só um trabalho acadêmico, que ficasse lá parado numa estante, alguma coisa assim. É importante destacar que a pesquisa científica busca responder problemas científicos e que a solução de todo e qualquer problema científico relevante é relevante para a sociedade. Então, a relevância da pesquisa científica é o problema científico, que, na medida em que ele vai sendo solucionado, a ciência vai evoluindo e vai melhorando, e novas técnicas, novos métodos vão surgindo. Ou seja, o objetivo é resolver lacunas do conhecimento científico. E aqui inclui-se também o mestrado. Então, ou seja, o ideal é que você tenha também a busca por soluções para problemas científicos já no mestrado. E, mais uma vez, a resposta de todo problema científico é uma resposta importante para a sociedade, pois servirá de base para a evolução do conhecimento e para a resolução de outros problemas, tanto científicos quanto sociais. O mesmo pode-se dizer para problemas de ordem técnica, que também, em geral, não são problemas científicos, alguns deles. Exemplo, no desenvolvimento de um telescópio mais possante, um algoritmo mais eficiente, um equipamento mais barato. Dependendo da abordagem, isso não tem ganho nenhum de conhecimento científico. É apenas a aplicação de uma técnica mais apurada, mas que já existe. Tanto o princípio óptico utilizado, tanto a fundamentação, tanto o que é utilizado, a onda de rádio que é utilizado, o campo do comprimento eletromagnético, a cor, tudo isso já se sabe. Não está trazendo nada de novo, simplesmente está refinando alguma coisa que, em outras palavras, é como se eu estivesse mapeando agora um para 5.000. Né? Propor uma nova metodologia, uma simbologia cartográfica, um zoneamento, um plano de evacuação, um sistema de gestão são exemplos de trabalhos acadêmicos que, em geral, apresentam grande dificuldade para sua estruturação enquanto uma tese. Não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que é muito difícil temáticas como essas daqui resultarem em uma tese. Não estou dizendo que as pessoas não fazem tese em cima disso. Fazem. Mas o que a gente não vê é uma construção robusta de uma hipótese partindo de um problema científico e sujeita a uma antitese. Então, aqui, o que a gente não costuma encontrar nesse tipo de trabalho é a construção e a formulação do problema científico, da hipótese e da sua antítese. Apesar de que alguns desses assuntos que eu citei aqui, eles são cabíveis em nível de mestrado. Bem-vindos e muito desenvolvidos em nível de mestrado. E por que isso? Porque alguns problemas sociais, alguns problemas ambientais, eles envolvem uma complexa, muitas e complexas variáveis. Mas eu quero fazer uma pesquisa, social, ambiental, e para isso eu vou precisar de um monte de variáveis que têm respostas complexas dependendo do ambiente. E eu não tenho hoje conhecimento científico suficiente de como cada uma dessas variáveis se comporta no seu ambiente. E aí eu quero construir um conhecimento científico, sendo que as variáveis que eu estou utilizando, os meus dados de entrada, eu já não sei direito como é que eles funcionam. Não sei se eu tirar esse dado da Serra do Mar e colocar no primeiro planalto, se ele vai funcionar. Eu não sei se esse volume que eu estou medindo é isso mesmo, ou se eu estou com um erro de X% aqui na medição do meu fenômeno. Então pensa isso combinado num monte de variáveis. Então, por vezes, o conhecimento existente ele apresenta um nível de incerteza, tanto em suas medidas, quanto nos próprios dados em si, no comportamento desses dados. Ou ainda, às vezes a gente tem um projeto de pesquisa que demanda que N pesquisadores trabalhem de forma sincronizada. Tem outro caso ainda também, que é um problema social que demandaria 10 anos até você conseguir ter resposta, dados suficientes para você poder conseguir formular adequadamente a hipótese e defender uma tese. Então aqui eu vou dar alguns exemplos que são bem complexos. Modelar um cenário futuro, que envolve muitas variáveis, inclusive a componente humana e política. Então vamos colocar aqui o caso do Brasil, em que os dados de política, de economia, são extremamente sensíveis, incertos, problemáticos, com descontinuidade, com vazios. E aí você quer produzir um conhecimento científico novo a partir de um conjunto de dados que você não tem certeza nem de como foram adquiridos, eles não têm continuidade no tempo, eles estão cheios de vazios. Isso é problemático, é difícil. Determinar a relação de causa e efeito quando para uma ou mais das variáveis o grau de desconhecimento e incerteza é alto. Eu não sei como é que essa variável se comporta. Como que eu vou produzir conhecimento científico? Modelar ou explicar o fenômeno cuja caracterização envolve o uso de metodologias subjetivas, que é um problema seríssimo para os doutorados.
né, que geralmente trazem problemas na hora da defesa. A pessoa propõe usar uma metodologia que ela mesma não sabe, o pesquisador que está propondo ele não sabe, mas alguns membros da banca sabem, por exemplo. Olha, essa metodologia é subjetiva. Se eu fizer esse trabalho, eu chego a um resultado. Se o cara aqui do lado fizer, ele chega a outro resultado. Como que você vai produzir conhecimento científico, testar uma hipótese, sendo que se duas pessoas diferentes fizerem um trabalho, vão chegar a respostas diferentes com o mesmo conjunto de dados, né? Não dá para você poder afirmar nada empregando uma metodologia que é muito subjetiva. Associar ou mensurar o papel de variáveis quando um dos dados não tem acurácia. É o caso lá, ou ele foi medido de forma inadequada, ou a acurácia que o teu trabalho pede não condiz com a acurácia do trabalho que está disponível, do dado que está disponível. Às vezes você precisa fazer um trabalho de um dado que teria uma acurácia, um grau de precisão, que são coisas diferentes, acurácia e precisão, mas eu vou usar os dois um pouco como sinônimos aqui. Por exemplo, que tivesse certeza que o erro ali é menor do que um desvio padrão na medida ali. E na verdade você não sabe nem qual é o erro que está no seu dado, né? Que o dado que você está utilizando que é o que tem disponível. Assim, algumas propostas de projetos de trabalho, de projetos de pesquisa, não conseguem, em seu escopo, formular e delimitar um problema. Não conseguem cercar a lacuna do conhecimento científico. Não conseguem formular uma hipótese adequadamente. Outros projetos são inviáveis para execução por questões de tempo, de recursos financeiros, científicos, técnicos, metodológicos. Nós não temos equipamento ainda para isso. As amostras são muito caras, o N amostral seria muito grande. Nós não temos dinheiro para bancar tantas amostras e por aí vai. Vou dar aqui um exemplo também. Propor, executar, avaliar o zoneamento econômico para um Estado e comparar com outros zoneamentos possíveis. Como que você faz isso? Dentro de um período de doutorado? Impossível. Outros ainda não possibilitam que a hipótese seja testada. Portanto, no final da pesquisa, você continua sem saber se sua hipótese era válida ou não. Portanto, você terminou a tua tese sem saber se sua hipótese foi refutada ou corroborada, né? Continua do mesmo jeito. Esse não é o objetivo. Não seria o ideal. Pode até acontecer. Mas a tua pesquisa tem que estar estruturada para poder permitir que você, no primeiro momento, consiga testar a tua hipótese. Aqui tem a questão de você fazer uma pergunta, saber se uma empresa poderia fazer aquela pesquisa que você está propondo, porque se ela vai fazer aquela pesquisa e entregar um relatório para você, ainda que isso aqui tenha revisão bibliográfica, coleta de dados, aplicação de metodologias, uso de equipamento e discussão dos resultados, ainda assim, isso está mais com cara de mestrado do que de doutorado. Porque, veja, não tem um problema específico científico. Às vezes tem um problema social. Vai lá e faz o mapeamento das áreas de risco. Ok. Usam-se métodos, usam-se técnicas, instrumentos, faz-se um relatório, usa-se referência bibliográfica e apresenta-se o resultado. Ok, o problema social está resolvido. Agora, o que é que isso fez em termos de qual era o problema científico que estava sendo investigado? Não foi delimitado, não foi cercado, não foi identificada a lacuna do conhecimento científico que seria pesquisado. Então, é uma boa dica se perguntar se poderia ser feito na forma de consultoria. E aqui também eu gostaria que não se confundisse tese de doutorados a partir de projetos com financiamento, projetos que são demandas de empresas ou órgãos, né? Consultorias mesmo. Por vezes, alguns profissionais, alguns pesquisadores conseguem financiamento para suas pesquisas. Participam de projetos de pesquisa com financiamento externo e que têm um interesse específico de uma empresa, aos quais podem envolver também a prestação de serviços, a entrega de produtos para a sociedade. Eu acho esse tipo de pesquisa louvável e muito importante. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui, no entanto, é que muitas vezes o pesquisador responsável ele sabe o que é a prestação de serviço e o que é a pesquisa que ele está desenvolvendo ali dentro. Ele, quando propôs à empresa na forma de prestação de serviço, mas ele está a fim de pesquisar lá a mortalidade de alguma coisa, ou o ponto de ruptura de algum elemento, ou as causas, e aí ele propõe para a empresa acha aquilo interessante, e ela pede uma contrapartida, que é o mapeamento de alguma coisa, que é a solução, o desenvolvimento de um algoritmo. Isso é super louvável. A questão é que nem sempre o aluno que está se candidatando ao mestrado e doutorado, ele consegue diferir e se localizar no contexto da pesquisa. Assim, é comum
que muitos alunos de doutorado realizem suas teses sem se dar conta da distinção entre o que é o problema social e o que é o problema científico. E muitas vezes, o que é a hipótese que está fundamentando toda aquela pesquisa, que é a hipótese do orientador ou as hipóteses do orientador, e o que é a hipótese que o próprio aluno tem que desenvolver no âmbito daquele conjunto de pesquisa. O primeiro passo para construir, então, o que eu estou chamando de uma hipótese viável é a identificação do problema científico. Qual que é a lacuna do conhecimento científico que vai ser preenchido? Sem a delimitação, sem a identificação, sem você cercar claramente qual que é o problema científico, dificilmente você vai conseguir construir uma hipótese viável e compatível com uma tese. Aqui cabe lembrar, mais uma vez, que problemas sociais e ambientais nem sempre são problemas científicos. Todo problema científico, bem fundamentado, é um problema de grande relevância para a sociedade. Nem todo problema da sociedade é um problema científico. É um problema, muitas vezes, de falta de interesse político. Algumas perguntas que podem te ajudar aqui ao desenvolvimento da hipótese viável. Né? A etapa chamada delimitação do problema. Tá? Qual é a lacuna do conhecimento científico? E aqui, mais uma vez, chamo a atenção. Lacuna do conhecimento científico, não do conhecimento pessoal, que ainda não foi preenchida ou que apresenta contradições. Qual é o conhecimento científico que você está dizendo que tem contradição ou que está faltando alguma coisa nele? É isso. Esse é o ponto central. Até onde o conhecimento científico avançou? O que já se sabe sobre o problema? O que já se sabe sobre essa lacuna? Por que esse conhecimento científico é importante? Quais outros objetos de investigação científica, quais outras áreas de conhecimento e processos dependem da elucidação desse problema? Quais os trabalhos esbarram, permeiam, passam por esse mesmo problema que você está estudando? Ou seja, de que forma que isso afeta outros campos do conhecimento científico? E aqui você pode colocar, inclusive, de que forma que isso pode ser utilizado posteriormente para o bem da sociedade. Que problemas sociais que podem ser ajudados a serem resolvidos a partir deste conhecimento científico. A simples resposta a essas questões vão permitir que você faça a delimitação do problema, né, e vão construir aquilo que num trabalho de pesquisa se chama definição do estado da arte e a justificativa. E aqui eu vou chamar a atenção mais uma vez que a justificativa de uma pesquisa científica é o próprio problema científico que você tem que embasar. Por que ele é relevante? Qual que é o problema que existe? Na medida em que você cerca adequadamente o problema científico e diz, ó, isso aqui é um problema, porque fulano diz isso, porque fulano diz aquilo, porque a metodologia tal, quando se é aplicada assim, porque os resultados são muito discrepantes, porque na medida em que você cerca o problema científico, você está fazendo a justificativa da sua pesquisa. Ok? Então, essa é a relevância. Os problemas sociais e ambientais, eventualmente, eles podem ser citados como aqueles que permeiam, aqueles que perpassam pela tua pesquisa. Olha, se isso aqui for resolvido, isso ajuda nos projetos de definição de área de risco, isso ajuda nos projetos de... e assim sucessivamente. Tá? Mas a justificativa de um trabalho de pesquisa, em especial em nível de doutorado, já em nível de mestrado, mas em essencial, em especial no nível de doutorado, onde se pretende construir uma tese, é o problema científico, é você justificar o problema científico, a partir do problema científico. Então agora eu vou detalhar um pouquinho a ideia da hipótese, até porque ela vai servir de base para a gente poder entender o papel da antítese. A hipótese parte de um conjunto de indícios teóricos práticos, científicos, para pressupor o que pode preencher a lacuna do conhecimento. Em um primeiro momento, a hipótese pode ser entendida como aquilo que o conhecimento científico e que as evidências disponíveis levam a crer. O que poderia preencher aquela lacuna? O que poderia responder àquele problema? Eu estou dizendo isso no primeiro momento. Então, no primeiro momento que a gente busca é isso, que seria essa resposta. Só que testar uma hipótese e dizer que uma hipótese é verdadeira é um trabalho muito difícil, salvo em casos excepcionais. Isso porque é muito difícil isolar um fenômeno a ponto de garantir que nenhum outro fator atuou e assim afirmar que a tua hipótese inicial, que você queria afirmar como sendo verdadeira, que ela é 100% verdadeira. Isso é quase impossível.
Em uma pesquisa científica, um resultado pode ser encontrado sem que seja possível afirmar que o que foi observado é função direta do que estava sendo testado. E a ciência sabe disso, que é mais fácil negar do que afirmar. O Popper, por exemplo, já cria o contexto, conta a história dos cisnes brancos. Se eu tiver que afirmar que todos os cisnes são brancos, eu preciso conhecer todos os cisnes do planeta. Enquanto que se eu encontrar um aqui passeando pela rua que não é branco, eu já posso refutar a ideia de que todos os cisnes são brancos. Basta um para poder refutar. Enquanto que para poder afirmar eu preciso de todos. Como é quase impossível afirmar com 100% de certeza, e como o objetivo da ciência é negar-se a si mesmo, em geral, uma tese busca, através de uma metodologia de um conjunto de dados, não afirmar, mas refutar a hipótese. Em geral, a gente quer testar hipóteses, mas não para poder afirmar. Em geral, a gente quer testar com o objetivo de refutar a hipótese. E exatamente aquilo que a gente acredita que seja a resposta. Ou seja, tentar provar que aquilo que se acredita que é o certo pode não ser o certo. Caso o teste realizado não refute a hipótese, então eu testei refutar, mas não consegui. Então eu peguei, selecionei uma ou mais de uma metodologias, apliquei em uma determinada área de estudo, apliquei num conjunto de dados, utilizei os seguintes materiais, fiz o teste durante o seguinte intervalo de tempo. Muito bem, eu tenho esse conjunto aqui que me permitiu testar aquela hipótese. Só que eu não consegui refutar. Se eu não conseguir refutar, mantém-se a hipótese inicial como válida. Ou seja, a hipótese inicial foi corroborada. Então, normalmente, o que a gente está buscando numa tese é refutar a hipótese. A hipótese tem que ser posta à prova, sendo o objetivo da tese testar e tentar refutar o que se acredita ser a explicação para o fenômeno. Não sendo possível refutar, não significa que a hipótese seja verdadeira, apenas que ela continua válida. E também não é só essa forma de estruturar uma pesquisa, já vou mostrar daqui a pouquinho. Novos testes podem ser feitos a fim de tentar refutar uma mesma hipótese. Ou seja, eu posso ter várias teses desenvolvidas a partir de uma única hipótese, ou de uma hipótese central, sem que isso retire o caráter de ineditismo de uma pesquisa. Por quê? Porque eu posso fazer isso numa nova área. Eu posso empregar uma nova escala para os meus dados. Eu posso utilizar um novo intervalo de tempo na pesquisa e testar aquela hipótese agora com um novo intervalo de tempo. Eu posso tentar, a partir de uma metodologia diferente, tentar refutar aquela hipótese. Ou a partir de um tipo de testagem diferente que apareceu, um equipamento diferente que é mais preciso, e verificar se aquela hipótese continua válida ou não. Desde que devidamente justificado e fundamentado, essas serão novas pesquisas, também inéditas, pois empregam coisas novas. Então, aqui duas formas de estruturar a pesquisa em nível de doutorado ou, em alguns casos, desejável para o nível de mestrado, mas a partir da construção da hipótese. Nos livros de metodologia de pesquisa, em geral, a formulação da hipótese aparece com a seguinte estrutura: se, então. Se não, então. Se, primeiro caso, a hipótese a ser testada, aquilo que se quer negar for negado, então o que você espera que aconteça? Quais são os resultados que devem aparecer? Se não for isso, quais são os outros resultados que são possíveis ou prováveis de aparecer? Porque você vai ter que observar outras coisas, então. Se não for isso, tem que ter outra coisa que está condicionando. O que você supõe que pode ser? Então, repare que nesse caso, tentou se negar. Uma segunda forma de construir uma hipótese é, se a hipótese a ser testada, aquilo que eu quero testar, for confirmado, então o que deve acontecer? O que a gente espera como resultado? E se não, quais seriam os outros resultados possíveis? A princípio, duas formas bem similares, mudando só uma tentando negar e outra tentando confirmar. Mas observe que no tipo 2 de hipótese, que eu estou chamando aqui de hipótese afirmativa, é de difícil constatação, pois o resultado obtido pode ser decorrente de diferentes fatores, ou pode exigir, e aí vem a complicação, que você repita o teste tantas vezes, em tantos lugares diferentes, com tantas pessoas diferentes, ou que você tenha um N amostral tão significativo, em quantidade suficiente, para que você possa realmente afirmar que o resultado obtido é decorrente exclusivamente do que está sendo manipulado e estudado. Aqui eu vou colocar como exemplo o caso da saúde, quando se testa um medicamento, em que se tem lá a fase 1, que é feito com laboratório, com as primeiras pessoas, com bichos,
a etapa 2, em que você faz com N amostral de 1.000, 2.000 pacientes, 3.000 pacientes. Depois, quando você vai para a fase 3, que você usa aí 60.000 pacientes para teste e que você tem ali uma série de indicadores estatísticos que vão garantir de que existe uma relação de causa e efeito na vacina. Por outro lado, o tipo de hipótese negativa, que é o caso 1 ali, caso o teste não refute o que se está tentando negar, a hipótese continua válida, ela é corroborada. Aumenta o número de indícios que esse pressuposto, pode realmente, aquilo que você pressupôs como hipótese, pode ajudar a compreender e explicar o fenômeno. Nesse caso, o pesquisador não obtém uma verdade científica, mas garante que a hipótese é válida. Não foi possível negar o que se suspeita que é aquela hipótese. Em ambos os casos, a metodologia tem que permitir que a hipótese seja testada. Nos dois casos, é possível que o resultado observado se deu ao acaso. Só que nas hipóteses afirmativas, o que a gente observa é que um N amostral, como é o caso do COVID, o tipo de teste estatístico que é utilizado, o erro amostral inicial, admissível, o nível de significância que é utilizado na pesquisa, o p-level, etc., eles objetivam garantir que a hipótese realmente foi corroborada. Olha, eu estava querendo confirmar se será, eu estava querendo ver se a minha hipótese é verdadeira. E eu entrei com um N amostral suficiente para isso, com um nível de significância suficiente para isso, com um erro amostral baixo suficiente para garantir que realmente existe essa relação de causa e efeito. Ou seja, esses parâmetros permitem estabelecer uma relação de causa e efeito, que não deve ser considerada ao acaso, e que permite que a hipótese passe a ser entendida como uma regra geral. Permite, então, que eu afirme. Já nas hipóteses negativas, pode-se dizer o mesmo, em relação à necessidade de teste estatístico, erro amostral e tal. Porém, em algumas áreas do conhecimento científico, é difícil, isso para não dizer que é impossível, estabelecer um N amostral ideal. Também é difícil obter dados, às vezes por conta de custo, às vezes por conta de dificuldade de encontrar pessoas para entrevistas, de medições, de amostras, amostras de campo, de testes de laboratório em quantidade suficiente e ainda em repetição suficiente para garantir que o resultado não se deu ao acaso. Então veja, muitos dos testes na área de ciências da Terra, eles não têm um erro amostral baixo, muito pelo contrário é alto, porque você não tem muitas amostras. É muito difícil, no final, você poder afirmar que houve uma relação de causa e efeito. Ou porque o N amostral estava baixo, ou porque o erro amostral já era alto, ou porque você teve que trabalhar, se viu obrigado a trabalhar com um nível de significância mais baixo. Esse tipo de situação enfatiza a relevância da antítese, de provar que o resultado observado é realmente o que está sendo observado. Tá? E mostra também como que essas hipóteses negativas são mais adequadas para a nossa área de trabalho do que as hipóteses afirmativas. Aqui eu vou colocar um outro exemplo da importância de tentar provar, da relevância da antítese para tentar refutar aquilo que a gente está concluindo, e aí a gente já começa a falar um pouco sobre antítese, que é o caso daquela fotografia que foi feita do buraco negro. Então, se vocês forem atrás da reportagem, vocês vão ver que o tempo necessário, eram várias equipes trabalhando com métodos diferentes, todas elas chegaram ao mesmo resultado. Ótimo, concluímos que conseguimos fazer uma foto de um buraco negro. No entanto, a pesquisa foi revelada só muito tempo depois, gastou-se de 2 a 4 vezes mais tempo tentando provar que aquela foto não era foto de outra coisa, e sim a foto de um buraco negro. Então, o tempo necessário para poder tentar refutar aquilo que estava ali, aquela resposta que foi obtida, foi maior do que o tempo necessário para poder obter a própria imagem. Eu também dou um exemplo do carro na lama, que é um caso, eu trabalhando com um veículo 4x4, a gente passava por muitas estradas cheias de lama no Pará, e o carro, ao passar, ele esguichava a água para os lados e não ia água no para-brisa. Depois de um certo tempo, nós precisamos trocar de carro, pegamos um outro carro, e quando a gente passava pela lama, a lama vinha toda no para-brisa, era jogada contra o para-brisa. E uma pessoa dentro do carro disse, vocês repararam como mudou? Esse carro ele joga a lama para trás, ao invés de empurrar para os lados. E aquilo me chamou a atenção, por quê?
Porque se eu tivesse qualquer pessoa dentro do carro com uma filmadora, com uma fita métrica, com uma série de equipamentos, ela seria capaz de ver, medir a água sendo jogada para trás, sendo jogada contra o para-brisa. Mas na verdade a água não estava sendo jogada contra o para-brisa, a água é jogada para frente, só que o carro em movimento, né, ele passa pela água. Então o que acontece nesse caso? Uma pessoa do lado de fora, um observador externo, viria isso. Mas quem está dentro mede, vê, filma, documenta tudo e conclui de forma equivocada. Então a importância de você depois tentar refutar aquilo que você estava assumindo como verdade. E aí cabe a antítese esse papel, de prever os diferentes cenários que podem ocorrer com a aplicação de testes e metodologia, quais cenários e resultados são previstos. Assim, a antítese também deve ser preferencialmente testada. Se a hipótese for negativa, preferencialmente testada. Agora, se a tua hipótese é do tipo afirmativa, a tua antítese tem que ser testada obrigatoriamente. Há uma outra hipótese viável, outros trabalhos que apontam para outra possibilidade, e aí é o papel da antítese. Ou seja, se não for isso, pode ser o quê? Essa outra hipótese poderia explicar o fenômeno e, do ponto de vista científico, poderia explicar de forma alternativa os resultados observados? Como? Então, aqui nós entramos no âmbito da antítese. Repara que estou falando aqui que durante o teste, quando nós lidamos com hipóteses afirmativas, isso aqui, esse conjunto de métricas que aqui estão, que vão começar no erro amostral admissível, passar pelo tipo de teste estatístico que será feito, e ir para a definição de um N amostral grande o suficiente para poder no final definir que, opa, houve alguma coisa. Neste caso, isso aqui vai cumprir o papel da antítese. Vai garantir que você, na verdade, ou seja, não é outra coisa. O fenômeno foi isolado de forma suficiente. É o caso do grupo placebo contra o grupo controle. Então, quando você faz uma pesquisa, dessas pesquisas ainda, como eu acabei de colocar o caso do Covid, você ainda vai ter ainda um grupo que vai receber a medicação e um grupo que não vai receber a medicação, que aí nesse caso funciona como uma antítese. Então, não só isso, mas também a quantidade que você tem, o N amostral que você tem, o, o erro amostral admissível, o nível de significância dos resultados. Então, tudo isso vão garantir, vão fazer o papel da antítese. Agora, nas hipóteses negativas, isso tudo é importante também, né? Mas eu não preciso, assim, se eu estou tentando negar, eu faço um teste, tento negar. Não consegui negar, ok, minha hipótese continua válida. Tá? Então, ainda que eu tenha, mas você trabalhou aqui com um erro amostral de 20%, muito comum nas ciências da Terra. Né? O cara não conseguiu, já de cara ele já partiu na educação também. Já de cara ele já partiu para a pesquisa dele com um erro amostral de 20%. Ok, mas eu não estava tentando afirmar isso, eu estava tentando testar a minha hipótese para poder verificar se eu consigo negar a minha hipótese. Bom, o erro amostral inicial era grande, mas eu não consegui negar, então ela continua válida. Pode ser que mais tarde, se alguém conseguir realizar essa pesquisa com um erro amostral mais baixo, pode ser que ela caia. Mas por enquanto minha hipótese continua válida. Eu trabalhei com nível de significância mais baixo. Eu trabalhei apenas com 18 amostras. Tudo bem. Você não conseguiu refutar a tua hipótese agora. Teu N amostral foi baixo. Teu nível de significância era baixo também. Né? Tudo bem, mais tarde alguém pode fazer isso. Você não conseguiu refutar com esse N amostral, né? Tua hipótese continua válida. Você está dizendo, olha, simplesmente não consegui refutar. Mais tarde alguém pode derrubar isso, mas por enquanto continua válida a minha hipótese. Então, aqui para completar, talvez fazer ficar um pouco mais claro, a gente tem que ficar atento ao que está fazendo o papel de antítese, o que no meu trabalho de pesquisa vai cumprir o papel da antítese. Como eu coloquei aqui antes, nas hipóteses afirmativas, muito comuns no caso da área de saúde, existe uma série de elementos que vão garantir, que vão funcionar, na verdade, como antítese, ou seja, eles vão fazer o papel da antítese, eles vão garantir que
pela quantidade testada, pela quantidade de repetições, pelo nível de significância, que tudo isso possibilita, né, que seja afirmado aquilo que está querendo se afirmar. Então, nesse caso, a antítese ela é feita, né, ela é construída a partir desses elementos. Agora, na hipótese negativa, né, a gente também precisa desses elementos, em geral precisa, né, de uma N amostral, a gente precisa de um, lógico, quanto melhor, né, quanto menor o erro amostral, melhor, quanto maior o nível de significância, melhor. Mas, como é mais difícil, né, então a ideia é que a gente consiga tentar negar. E tentando negar, né, se eu não conseguir negar, né, então quer dizer que a hipótese continua válida. Agora, se por um acaso, né, mesmo com o teu N amostral, e essa é uma das outras vantagens, né, da hipótese negativa, se por um acaso o teu N amostral for baixo, o teu erro amostral for alto, o teu nível de significância tiver que trabalhar com nível baixo, e mesmo assim você negar a hipótese, então quer dizer que, né, ela caiu, né, ou seja, você conseguiu refutar a tua hipótese. Então, ótimo, né, maravilha. Né, você trouxe um conhecimento muito interessante. Olha, todo mundo acreditava, todo mundo, toda a referência bibliográfica que a gente tem apontava para esse caminho. No entanto, eu testei e mesmo sendo um N amostral baixo, já permitiu refutar. Né? Então, mesmo não tendo repetido tantas vezes, né? Então refutou. Aí você pode, lógico, nesse caso, argumentar, num segundo momento, que um N amostral mais alto, né, poderia, inclusive, sei lá, modificar o cenário. Mas no primeiro momento você já está sendo obrigado ou está sendo levado a pensar que aquela hipótese não pode ser realmente falsa, né, e que nesse caso vale a pena ser revista. Então, só para corrigir aqui, então, a gente tem que pensar o que na pesquisa vai cumprir o papel da antítese. Em alguns casos isso já é bem definido como a área da saúde, mas na área de ciência da Terra nem sempre isso é tão claro, o que cumpre o papel da hipótese, da antítese, e que no caso, né, que quando você conseguir traçar isso, né, se você conseguiu refutar mesmo com N amostral mais baixo, ou seja, você já usou uma hipótese negativa e conseguiu refutar, então esse é um indício muito forte de que o conhecimento científico posto precisa ser revisto. Enquanto a área da saúde lida obrigatoriamente com erros amostrais baixos, valores de pelível elevados de 0,01, 99% de certeza, 95% de certeza de que o resultado não foi o acaso, outras áreas dificilmente conseguem empregar valores similares, sendo comum trabalhos com erro amostrais acima de 20% e impelível de 90%, por exemplo. Essa dificuldade de algumas áreas do conhecimento científico de isolar o fenômeno, testá-lo até a exaustão, com N amostral tão grande, favorece o uso de hipóteses negativas. Isso porque essas não buscam afirmar que o que foi testado é a resposta, mas apenas que, para aquela condição específica de teste, a hipótese foi corroborada ou ela foi negada, foi refutada. Portanto, continua válida. A antítese, portanto, tem o papel de tentar provar que o resultado obtido não foi consequência de um ou outro fator. Também corresponde àquilo que o conhecimento científico posto até o momento leva a crer. Então, é uma outra resposta alternativa, dada também pelo próprio conhecimento científico. Como provar que o observado não é função de outro conjunto de fatores? Então, a antítese também vai ter esse papel de provar que aquilo que foi observado não é função de outros fatores, que é o caso, como eu já comentei aqui, do grupo de controle, né? E no meu caso, eu vou colocar aqui como exemplo, né, que eu estava testando bacias de drenagem de primeira ordem, e para isso, né, meu grupo de controle tinha bacias de primeira ordem, mas também tinha bacias de zero ordem, né, que seria a minha antítese na minha pesquisa. Mais tarde, quem tiver interesse pode olhar na tese, também foi assim utilizado em algumas teses que eu orientei, né? Então, sempre tem uma contraprova. Olha, se isso aqui está acontecendo, isso aqui é esperado. Mas se não, né, isso aqui pode ser consequência de outra coisa, e aí sempre tem que ter, né, uma alternativa para o teste. Para formular a antítese, é preciso entender o problema e as possíveis outras respostas que poderiam aparecer.
tanto hipótese como antítese propõem situações de causa e efeito, algo que deve ser testado e verificado. A antítese é, como o próprio nome sugere, aquilo que se opõe à própria hipótese. É a resposta alternativa à hipótese. A antítese é tão importante quanto a hipótese e por vezes até mais. Se você não conseguir definir dentro da tua pesquisa o que está funcionando como antítese, você não tem como saber se a tua tese foi corroborada ou refutada. A formulação da antítese é um processo complexo e pode envolver elaboradas formulações conceituais. A hipótese, a antítese e a metodologia são elementos indissociáveis em uma pesquisa, e aqui eu poderia escrever isso com P maiúsculo, tudo em caixa alta aqui. Não dá para desassociar hipótese, pesquisa e metodologia. Muito bem, finalizando então, é um projeto de pesquisa, um trabalho acadêmico, pode apresentar diferentes níveis de complexidade, o qual deverá ser compatível com cada nível desejado. Os itens que eu apresentei aqui não são regras, mas possibilidades de formulação, de abordagem. Então, são apenas possibilidades, mas que no meu caso, quando eu vou orientar os meus alunos, mestrado, doutorado, e vou ler projetos de pesquisa, eu levo essas questões em consideração. Quando eu estou avaliando uma tese, quando eu estou avaliando um projeto de pesquisa, ou quando eu estou elaborando um projeto de pesquisa, ou quando alguém me pede ajuda, algum pesquisador de outro estado, alguma coisa, eu levo tudo isso aqui em consideração. Ok? Então eu espero que isso possa ajudar realmente aqueles que se interessem pelo assunto, discutam isso, conversem isso com seus orientadores. Isso aqui é apenas um guia introdutório, digamos assim. Então, espero ter contribuído. Um abraço a todos aí.